as canções que entoarmos, as orações que fizermos. Receba então, Senhor, o culto de cada um, para que, ó Deus, o culto seja aceitável, o culto seja agradável. Nós também contamos com a ação do Teu Espírito, porque nós não sabemos orar como convém, porque nós não sabemos cultuar como convém, porque nós não sabemos, ó Deus, fazer nada, Senhor, sem a ação do Teu Espírito. Que o Teu Espírito nos influencie, que o Teu Espírito use a nossa mente, que o Teu Espírito use os nossos corações, que o Teu Espírito use o tocar desses instrumentos que esses músicos estão tocando, seja no ritmo, seja na harmonia, seja na melodia, seja, ó Deus, através da voz, ó Senhor, que nós possamos entoar belos cânticos de louvores, que engrandeça, que exalte o Teu único e maravilhoso nome. Eu quero louvar o Teu nome, Senhor, porque nós estamos aqui com essa intenção. Ó Deus, que o Senhor venha abençoar também aqueles que estiverem operando o som, aqueles que estiverem guardando nas portas e o portão, o pátio desse templo, Senhor. Que o Senhor venha abençoar os conectados, o irmão Wagner, os adolescentes, os juniores, as crianças. Que o Senhor venha abençoar, ó Deus, a meditação, a Tua palavra, que vamos estudar, enfim, Senhor, tudo que aqui fizermos, nós queremos o fazer para a glória do Teu nome, e oramos e pedimos tudo isso no precioso nome de Jesus. Você pode dizer amém, aleluia. Que bom que você veio a esse lugar, né? Ainda estamos aguardando outros que por certo chegarão. Parece que a chuva também assusta um pouquinho, né? Mas, enfim, nós que já estamos aqui, já devemos entoar louvores ao nome do Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e a sua fidelidade, ela se estende a todas as gerações, desde a criança de peito até mesmo a criança de colo, né? Que mama, até mesmo os mais idosos, né? Nós devemos todos reconhecermos que estamos nas mãos do Senhor. E vamos, nesse intuito de reconhecermos que estamos nas mãos do Senhor, cantar a canção do hino 33, né? Com tua mão segura bem a minha. Com tua mão segura bem a minha. Vamos de novo? Errei aqui. Com tua mão segura bem a minha, pois eu tão fraco sou, ó Salvador, que não me atrevo a dar nenhum só passo sem teu amparo, meu Jesus Senhor. Com tua mão segura bem a minha, e mais unido a ti, Jesus. Ó, traze-me, que nunca me desvie de ti, Senhor, a minha vida e luz. Com tua mão segura bem a minha, e pelo mundo alegre seguirei. Mesmo onde as sombras caem mais escura,
teu rosto vendo, nada temerei. E se chegar à beira desse rio, que tu por mim quiseste atravessar, com tua mão segura bem a minha, e sobre a morte eu hei de triunfar. Quando voltares, esses céus rompendo, segura bem a minha mão, Senhor. E meu Jesus, ó, leva-me consigo para onde eu goze teu eterno amor. Uma das doutrinas mais lindas da Bíblia é a segurança do crente. Nós temos essa segurança na salvação e, digamos assim, o pior homem que possa existir, ele pode alcançar essa segurança mesmo estando num estado já de morte. Lembrem-se o que aconteceu com o ladrão que estava ao lado de Jesus? Ele falou uma coisa que ninguém tinha falado ainda. Ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Ele reconheceu Jesus como rei. Vocês podem ter uma noção disso? Porque um rei está relacionado a ele a realeza. Reconhece-se um rei através da sua pompa, das suas vestimentas. Ele está vendo Jesus todo desfigurado, sangrando. Como é que Jesus pareceria um rei numa cruz? E é exatamente naquele momento em que ele reconhece Jesus como rei. E aí vem a segurança do reino, né? Jesus se dirige a ele dizendo: hoje mesmo. O que é esse hoje mesmo? É hoje com certeza, é a segurança. Estarás comigo no paraíso. Então, quando nós cantamos aqui, com tua mão segura bem a minha, aí nós temos que entender a doutrina da segurança, que diz: se chegar à beira desse rio, que rio é esse? É o Jordão, que nós vamos passar quando morrermos. Nós vamos passar para o outro lado. A morte é uma passagem para o outro lado. E aí diz assim: com a tua mão segura-me a minha. Quer dizer, se Jesus segurou na mão do ladrão e disse: hoje mesmo estarás comigo, quer dizer, segura bem a minha mão aqui agora, que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Como é maravilhosa a doutrina da segurança do cristão, né? Então, eu quero que nós cantemos essa segurança, né, com muita certeza. Eu vou convidar aqui o nosso querido presbítero Jonas para dirigir agora uma leitura bíblica e já fará uma palavra da oferta, e depois o nosso outro presbítero Ronaldo já recolherá também as ofertas que foram trazidas para o altar em Cristo, o santuário na casa do Senhor. Nós queremos também, enquanto o irmão Jonas aproxima, tornar público aqui a presença da irmã Cristina Lima,
da Assembleia de Deus Madureira do Parque Alvamar. Então, ela está ali, acene com a mão assim. Então, irmã Cristina, nós todos que estamos aqui, dizemos a você, seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe e a prosseguimento agora com a palavra para ministrar para as ofertas, presbítero Jonas. A paz do Senhor para a amada igreja. Graças a Deus, Deus nos concede essa oportunidade de estarmos aqui para junto aprendermos a palavra do Senhor. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo 31 e versículo 5 a seguir. Nos fala a respeito das ofertas, os dízimos, as ofertas que o povo de Israel tem trazido à casa do Senhor. 2 Crônicas, capítulo 31, versículo 5 a seguir. E depois que divulgou esta ordem, os filhos de Israel trouxeram muitas primícias de trigo, mosto, azeite, mel e de todo o produto do campo. Também os dízimos de todo trouxeram em abundância. E os filhos de Israel e de Judá, que habitava nas cidades de Judá, também trouxeram dízimos dos bois, das ovelhas, e dízimo das coisas dedicadas, que foram consagradas ao Senhor seu Deus, e fizeram muitos montões. No terceiro mês começaram a fazer o primeiro montões, e no sétimo mês acabaram. Vindo, pois, Ezequias e os príncipes, e vendo aqueles montões, bendisseram ao Senhor e ao povo de Israel. E perguntou Ezequias ao sacerdote e aos levitas acerca daqueles montões. E Ezarias, o sumo sacerdote da casa de Zadok, lhe respondeu dizendo: Desde que se começou a trazer estas ofertas à casa do Senhor, temos comido e temos fartado, e ainda sobejou em abundância, porque o Senhor abençoou o seu povo, e sobejou em abastância. Então ordenou Ezequias que se preparasse câmaras na casa do Senhor, e as prepararam, e ali recolheu fielmente as ofertas e os dízimos, e as coisas consagradas que tinha a cargo disto Conanias, o levita principal, e Semei, seu irmão, o segundo. Aleluia. Vemos aqui, irmãos, essa passagem tão linda, quando o rei Ezequias começou a reinar. Sabemos que, ainda muito jovem, não tinha experiência, mas, por certo, ele começou a ver os seus avós, seu bisavós, seu pai, que reinava. Sabemos que o pai de Ezequias não foi um rei segundo o coração de Deus, portanto reinou muito pouco tempo em Israel, mas aqui está Ezequias, e a preocupação de Ezequias é com a casa do Senhor, é com a obra do Senhor. Portanto, ele dá uma ordem ao povo de Israel que trouxesse as ofertas à casa do Senhor, visto que os levitas e o sacerdote, esse momento, ele trabalhava, ele se preocupava no seu recurso próprio, e Ezequias, portanto, ordenou que trouxesse para que eles se preocupassem somente com as coisas do Senhor. E, na realidade, Ezequias se surpreendeu com essa operação divina, com essa manifestação que o povo de Israel fizeram à casa do Senhor, trouxeram com abundância os seus dízimos e as suas ofertas, e Deus abençoou grandemente. Então, quando Ezequias viu aquelas ofertas, ele se surpreendeu e procurou ali o sacerdote para que se explicasse como que aconteceu tudo aquilo. Queria uma explicação, porque ele ficou surpreendido de tudo aquilo que ele viu naquele momento, aqueles montões que trouxeram à casa do Senhor, com aquela abundância que tinha na casa do Senhor. Então Ezequias ficou ali surpreendido, e o sacerdote disse ao rei:
desde o momento em que ordenou ao povo do Senhor que trouxesse as ofertas, temos comido com abundância e temos fartado e sobejou esses montões. Graças a Deus, irmãos, é assim que Deus faz com aqueles que servem ao Senhor. Ele está pronto a nos surpreender a cada momento quando nós dedicamos a nossa vida nas mãos do Senhor. Vamos então orar e pedir que Deus continue nos abençoando, continue nos surpreendendo a cada dia. Senhor nosso Deus, somos gratos a Ti, Senhor, por essa oportunidade. E agora, Senhor, iremos contribuir com a Tua casa. E, Senhor, em seguida ouvir a Tua palavra. Fica conosco, abençoando, ó Deus, surpreendendo as nossas vidas a cada dia, ó Pai, para que possamos estar contigo e fazer a Tua vontade como o Senhor requer de nós. Fica conosco, abrindo nosso entendimento para que possamos entender o Teu querer em nós. Continua nos abençoando a cada dia. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém, Jesus. Aleluia, como é bom servir ao Senhor e sempre termos na casa do Senhor pessoas que adorem o seu nome. Ali está a irmã Marisa, e ela é uma pessoa que sempre gosta de cantar, e ela tem a oportunidade enquanto recolhemos as ofertas. Salve, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Mais uma noite para nós cultuarmos ao nosso Deus, amém? Vamos dar a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor, porque Ele merece. Estamos em poucos, mas o Senhor está no nosso meio, amém? Amém, Jesus, glória a Deus. Você chorou, você pediu, tanto insistiu, precisando da resposta. Já não faz nenhum sentido a vida que estás vivendo, de fracassos e derrotas. Tão sozinho e sem sorte, no vale da sombra da morte, pensando até que é o fim. Mas Jesus, que muda a história, já declarou sua vitória, só para te fazer feliz. O crente, quando chora, o Senhor responde. A oração do crente estremece monte. E quando ele chora, o Senhor atende. Tem um grande valor a lágrima do crente. Ele foi com Daniel lá na cova dos leões. Nada lhe aconteceu. Deus ouviu suas orações. Mesmo quando anorava por um filho, ela clamava e o Senhor atendeu. Atendeu a Josué quando orou e o sol parou. Mandou tocarem as trombetas e as muralhas derrubou. Esse Deus está presente, vive no meio da gente. É o mesmo e não mudou. Amém. Ele está aqui no nosso meio. Ele é o mesmo e Ele não mudou.
O crente quando chora, o Senhor responde. A oração do crente estremece montes. E quando ele chora, o Senhor atende. Tem um grande valor a lágrima do crente. Ele foi com Daniel lá na cova dos leões. Nada lhe aconteceu. Deus ouviu suas orações. Mesmo quando ele orava por um filho, ela clamava e o Senhor atendeu. Ele atende ainda hoje. Atendeu a Josué quando orou e o sol parou. Mandou tocarem as trombetas e as muralhas derrubou. Esse Deus está presente, vive no meio da gente. É o mesmo e não mudou. É o mesmo e não mudou. É o mesmo e não mudou. Amém. Eu agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus que o Senhor não muda. Você já pensou se Deus mudasse? Você teria que chegar assim e perguntar para Deus, como é que o senhor está? Ah, hoje eu estou meio bravo. Por quê? Ah, porque esses crentes estão tudo brincando de Papai Noel. Vamos imaginar, né? Mas enfim, Deus não muda, né? A gente tem essa tendência de mudar por causa do nosso humor. Uma das coisas que faz a gente mudar é o clima. É o clima. O clima, ele muda a gente. Ele nos afeta, né? E nós mudamos em decorrência do clima. Outra coisa que também faz a gente mudar é o tempo. E ele muda, inclusive, a fisionomia da gente, né? Vai trazendo alguns pés de galinha, algumas rugas, né? Então, a gente tem algumas coisas que podem alterar a nossa vida. Mas Deus é totalmente diferente. Ele não está sujeito ao tempo, ele não está sujeito às emoções, ele não está sujeito a clima, ele é perfeito, né? Então, isso traz a nós uma confiança. Você pode a qualquer momento chegar diante dele, porque todas as vezes que você chegar diante de Deus, sempre ele vai te receber de braços abertos. Sempre. Todos os dias, as suas misericórdias se renovam. E elas são as causas de nós não sermos consumidos. Por isso que ele não muda. Nós vamos cantar Vem com Josué lutar em Jericó, mas depois que nós lermos. Primeiro nós vamos ler Josué capítulo 1. E eu quero pedir que todos, reverenciando a palavra, coloquem-se em pé. E vamos ler do versículo 1 ao 9º versículo. E nós vamos extrair aqui, no mínimo, 5 segredos que o povo de Israel deveria ter aplicado em todo o tempo em que eles peregrinaram e que Josué, ele soube desses segredos, por isso ele com Caleb foram os conquistadores da terra. Olhe para mim então, eu poderia dizer então que esses 5 segredos são os 5 segredos da conquista da terra prometida. Vamos ler. Depois da morte de Moisés,
servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés. Versículo 2. Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano, do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o Mar Grande no oceano. Se você olhar, essa geografia envolve o Kuwait, envolve o Iraque, envolve a Cisjordânia. Então, todos aqueles termos ali era de Israel, pertence a Israel. Aquelas guerras que acontecem é porque eles estão em terra que não pertencem a eles. Mas só um detalhe. Versículo 5. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andares. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nela de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nela está escrito. Só então os seus antepassados prosperarão, só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem se desanime, porque o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Não feche a Bíblia, tome assento e vamos cantar. Vamos cantar, vem com Josué lutar em Jericó. Aleluia, porque esse é o cântico da nossa conquista. E nós estamos já entrando na terra prometida e já a semana passada entramos na questão de atravessar o Jordão e hoje nós já vamos entrar na questão da posição dessa nova liderança de Josué, o conquistador, para depois então nós desenvolvermos melhor esses assuntos. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Novamente. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas cairão. Suba os montes devagar, que o Senhor vai guerrear. Cerquem os muros para mim, Jericó chegou ao fim. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas cairão. E as trombetas? As trombetas soarão, abalando o céu e o chão. Cerquem os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim.
Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas cairão. As trombetas soarão, abalando céu e chão. Cerquem os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Aleluia. Vem, né? Vamos lá. Aleluia. Meus queridos irmãos, o estudo dessa noite, então, versado em Josué, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 9, nós vamos ver aí os segredos que Deus deu a Josué para ele conquistar aquela terra. Eles estão vindo de uma jornada, saíram do Egito para entrar nessa terra. Diante deles estavam o Jordão, as muralhas, os inimigos e tudo ainda a ser conquistado. Eu apontei aqui a semana passada que ele tinha que sair da crise para entrar nessas vitórias. E a crise é quando você pergunta: o que eu faço agora? E essa pergunta, quando acontece, é que você não sabe o que fazer. Eu disse aqui que crises, elas nos acometem de uma forma assim, quase que diariamente. Sempre nós estamos diante de desafio e perguntamos: o que eu faço agora? Né? Pode haver uma crise financeira, pode haver uma crise conjugal, pode haver uma crise educacional. Você tem um filho, uma filha, e você está diante de desafio e pergunta: o que eu vou fazer? Então, a crise, ela se instala quando nós realmente não sabemos o que fazer. O segredo aqui é, então, olharmos para o Senhor. Porque ele diz assim: Moisés, meu servo, é morto. Quer dizer, você tem que deixar um passado e olhar para um futuro, sabendo que o nosso Deus é aquele que nunca morre. Né? Reinos se levantam, reinos tombam. Reinos se emergem, reinos se imergem. Mas o trono do Senhor permanece para sempre. Terras, céu, tudo passam, mas as palavras do Senhor jamais passarão. Portanto, o seu trono está estabelecido e firmado. Lembrem-se que eu citei Isaías, que ele entrou no templo no ano que morreu também o rei Uzias. Então, assim como morre Moisés, morre reis, morrem pastores, morrem presidentes, morrem estadistas, passam, todos passam, mas o Senhor permanece para sempre. E o que Isaías viu? Ele viu o trono do Senhor no ano que morreu o rei Uzias.
E o que ele viu no trono? O Senhor assentado. Quando você pensa em o Senhor assentado, não é que Deus está cansado, não. Porque que se você for evangelizar alguém, e esse alguém perguntar, mas aonde Deus está? E se você falar assim, Deus está sentado, ele pode dizer assim, pô, enquanto todo mundo trabalha, Deus está folgadão, assentado? Não, não é assentado assim, como se ele tivesse cansado. Assentado porque ele está no comando. No comando. A Bíblia diz que depois que Jesus fez todas as coisas, ele assentou-se à direita de Deus, Pai. Assentou quer dizer que ele tomou o comando, né? Ele hoje é o comandante. Esse trono, ele está numa sala. É a sala do comando do universo. Deus comanda todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele comanda as estrelas. Por exemplo, nesse momento, a Terra está numa rotação de uma velocidade que nós não temos nem noção, essa velocidade que ela está dando em volta do Sol. Que quando ela dá uma volta inteira é um ano, porque ela deu 365 voltas em voltas de si mesmo. E essas 365 voltas, elas completam-se um ciclo de, por isso que se chama bicicleta, porque, né, do redondo, né? Então ela gira em torno. Isso se chama eletromagnetismo. Eletromagnetismo é quando um corpo maior atrai corpos menores em volta de si. Bom, quando um corpo maior ele se põe num centro, o que acontece é que outros corpos giram em torno. Por exemplo, quando Brasília tem um governo, é que todos os comandos girem em torno de um comando. No caso nosso, é o presidente, né? São as assembleias, que tudo gira em torno. Quando Deus diz que o seu trono está instalado, ele está no comando, tudo gira em torno. E tem uma palavra, então, na Bíblia que se chama convergir. A Bíblia diz que todas as coisas, tanto as que estão no céu, quanto as que estão na terra, vão todas convergir a Jesus Cristo. O que é convergir? Convergir é quando você puxa uma tampa do tanque de água e a água começa a fazer assim, ó, e vai tudo passar por aquele buraquinho. Então ela faz assim, faz... né? Convergiu, passou por ali. Então todas as coisas criadas, tudo vai convergir a Jesus Cristo, e toda língua e todo joelho vai se dobrar e toda língua confessar que Ele é o Senhor. Por isso que Ele está sentado à destra de Deus, porque Deus lhe deu honra e glória, né? Porque Ele foi o vitorioso, Ele venceu a morte, venceu o inferno, venceu tudo, e Ele assentou-se. Então, assentar não é isso. Agora, quem estava no comando dessa jornada de Israel não era Moisés. Quem estava no comando era Deus. Deus disse a Josué, então, Moisés, meu servo, é morto. Aí ele poderia entrar em crise. Puxa, e agora o que eu faço? É onde vem a pergunta. O que eu faço agora? E essa pergunta vem quando a gente não sabe o que fazer, não sabe o comando. O que eu faço agora? Casei. O que eu faço agora? Então, é as crises, né? Mas você tem que saber que Deus está no comando. Quando você confia no Senhor, você tem a certeza de que Ele está no comando, então você é vitorioso. O que Ele vai fazer, então? Ele vai, agora, Josué, estou me referindo a Josué. O que Ele vai fazer? Ele vai, então, deixar de olhar para o passado, porque todo o deserto ficou para trás. Então, agora ele vai avançar. E quando ele vai avançar, a primeira palavra, então, que nós temos aqui para nosso ensino, para a nossa educação, para que nós
entendamos como conquistar as coisas, aparece aqui no versículo 2, ele diz assim: levanta-te. Então aqui está o primeiro segredo da conquista. Levanta-te. Levanta-te. Essa é a ordem de Deus para Josué. Mas levanta-te para quê? Levanta-te para conquistar. Né? Levanta-te porque você vai lutar. Levanta-te porque ninguém vence batalha deitado. Eu até gosto da nossa canção do hino nacional, mas quando fala deitado eternamente em berço esplêndido, eu fico pensando nisso, né? Porque tem gente que está até hoje no Brasil deitado eternamente em berço esplêndido, né? Ao som do mar, à luz, né? Nós, para conquistar, para ter a nossa bandeira de vitória, nós temos que levantar, para conquistar. E o versículo 2, então, diz assim: levanta-te para atravessar o rio Jordão. Esse Jordão é a terra que você vai conquistar. Você vai conquistar com acirradas batalhas. Você vai conquistar, E aí no versículo 3 ele diz assim: como prometi a Moisés. Como prometi a Moisés. Todo lugar onde puseres os teus pés, já que você está de pé, já que você está levantado, aonde você colocar o seu pé, vai ser vosso. Quem está falando aqui é o Adonai Nissi. É o Senhor das batalhas. É o Senhor vitorioso. É o El Elyon. É o El Shaddai. É o Todo-Poderoso. Ele está exortando ele levantar. Eu acho muito interessante o galo. Você já viu o galo briguento? Como ele enfrenta de pé? Mas eu nunca vi um galo cantar sentado. Alguém já viu um galo cantar sentado? Eu sempre gostei de galo, para ser bem sincero para vocês. Duas criações que eu gostava muito, cavalo e galo. E nós tivemos cavalos, mas eu tinha uns galos que eu achava admirado assim, quando ele subia em cima do muro e batia as asas e tu. Cucurucu! Eu falo, nossa, parece que é um cântico de conquista, assim, ó. Esse terreno é meu, galinhada. É mais ou menos assim, sabe? Ele canta para demarcar o terreno dele. Tipo assim, se algum outro galo cantar ali, ele vai lá e enfrenta. Tem crente que ele nunca levanta. Ele nunca fica de pé assim. Senhor, eu me levanto na tua presença, Senhor. A jornada está à frente, a dificuldade está à frente, mas eu vou levantar e vou cantar o cântico de vitória. Eu vou atravessar as dificuldades, mas o Senhor estará comigo. Com Josué, o primeiro segredo foi esse aí: levanta-te. Depois tem um segredo aí. Ele diz assim, versículo 6.
Seja forte. Esforça. Sem esforço, irmão, não há conquistas. Vamos parar para pensar. Todo Israel tinha sido trazido até ali. Pensem bem, 40 anos. E Israel não tinha aprendido esse segredo ainda. O segredo aqui, irmão, não é só levantar, é se esforçar. Não há vitória sem lutas. Não há conquista sem lutas. E precisa se esforçar. Josué já vem aprendendo isso desde lá do comecinho. Lembra na batalha que ele teve contra os amalequitas? Em que Moisés levantava as mãos e cansava, e quando ele abaixava, era Israel que perdia, mas quando ele levantava, era Israel que prevalecia. E aí vem Arão e Hur, e que sustenta, lembra que nós passamos por esse estudo? Que sustentava as mãos, e eu perguntei, quem era mais importante? Era Moisés? Não. Quem era mais importante? Era Arão e Hur que sustentava os braços de Moisés? Não. Quem era mais importante? Era Josué que estava lá embaixo lutando? Não. Importante é a unidade, queridos. Cada um fazendo a sua parte, as coisas acontecem. Como é que você vai conquistar se não houver esforço? E alguém sozinho é ninguém. Precisamos de ajuda. União não só faz açúcar, faz força também. A união é que faz a força. Nós precisamos nos unir. Então, quando é que você se esforça? Quando alguém te encoraja. No caso aqui é Deus. Esforça-te. Quando alguém te encoraja e quando alguém te estimula. Como é que você pode estimular uma pessoa? Existem várias maneiras de você esforçar uma pessoa. Por exemplo, você estimula uma pessoa quando você elogia ela. Faz um serviço, se é um filho, parabeniza. Se lavou o carro, se for possível, paga um sorvete para ele. Estimula, esforça, você faz uma pessoa tornar... Você quer ver quando o marido chega em casa e a mulher abraça ele e diz assim, você é meu campeão. Ele derruba tudo de problema que tem. Você quer ver também um marido fazer uma mulher vitoriosa? É ele olhar para ela e dizer assim, os anos passou, mas a tua beleza ficou. Oh, que elogio bom, né? Elogio é isso, ele estimula, ele encoraja, né? E Deus está dizendo, levanta, esforça-te. Esforçar é isso, é encher, até por sinal, esse encher, a gente sabe que é do Espírito Santo. O Espírito Santo não enche a gente, irmãos, assim, para... sei lá, ele enche como um tanque ali de combustível, fica cheio para quê? Para ter força. Fica cheio para quê? Por que você precisa ser cheio do Espírito Santo? Para ter força para orar, para ter força para ler a Bíblia, para ter força para testemunhar. Por que tem muito crente fraco? Porque não está se enchendo, não está se esforçando. E quando a gente não se esforça? Quando deixa de orar, aí não levanta mais, fica emperrado, Tem que orar que nem o crente nordestino que orou assim, arreia a tua bênção sobre o teu servo, porque teu servo está aperreado, Jesus, Então, olha aí, aprendeu a orar já com o nordestino, arreia a tua bênção,
E aí, quando vence bastante, ele diz: ó Senhor, tem misericórdia do parceiro, porque a luta está grande, Jesus. E é assim, ele tem que lutar. Tem misericórdia, Senhor. Arreia a tua bênção, desça a tua bênção. Isso é oração de nordestino também. Mas, enfim, a gente precisa se esforçar, precisa orar, precisa pedir sempre ao Senhor, ser estimulado. Nós temos responsabilidades. Israel agora teria uma grande responsabilidade: entrar na terra, conquistar a terra, se esforçar. Esforçar também, irmãos, é analisar as estratégias. Não era assim de qualquer maneira. Teria que analisar as estratégias. Tem crente que vai pregar, mas nem analisa o que vai pregar, vai ensinar, mas nem analisa o que vai ensinar. Vai fazer as coisas, mas nem para pensar, não projeta, não planeja, aí enfraquece mesmo. Tem que haver um planejamento. E Deus, então, dá o planejamento para eles. Olha aqui o planejamento, olha no versículo 4. O seu território se estenderá do deserto do Líbano, do grande rio, o Eufrates. Quer dizer, ele mostrou o desenho da conquista, os limites da conquista. Os limites. Os limites. Então, levanta-te, esforça-te. A conquista, então, dessa cidade exigia esforço. Mas o esforço, irmão, nós precisamos ser cheio, então, do quê? Do Espírito Santo, ser cheio de fé. Eu gosto muito da palavra entusiasmo. Por quê? Porque ela deriva-se. Quando fala deriva-se, eu estou falando de origem etimológica, quer dizer, de onde ela nasce. Qual é a fonte dessa palavra entusiasmo? Vem de enteusasmos. Asmos, por exemplo, quando uma pessoa fica doença com asmas, aí por quê? Porque está enfraquecendo ali, os pulmão. Quando diz em teus, é Deus nos teus pulmão. É isso que quer dizer entusiasmo. Quando Carl Lewis correu com Ben Johnson a corrida de Seul, o Ben Johnson, ele aprendeu um segredo: puxar o fôlego. E se você analisar a corrida do Ben Johnson, e também agora esse Usain Bolt faz as mesmas coisas, eles puxam um fôlego só, irmãos. E no fôlego que eles puxam, eles vão. Porque eles estão com o pulmão cheio. Esse pulmão cheio é a mesma coisa do pneu. Pneu vazio só faz assim. Não dá certo. Existe essa palavra, pneu, também tem origem grega. Inclusive, nós estudando do Espírito Santo, o estudo chama-se pneumatologia. É o estudo não do pneu, mas do Espírito. Porque pneu, em grego, é Espírito. No hebraico, é ruach. É algo que está em constante movimento. Então, o pneu, ele cobre a roda de ar. E o ar, quando no sentido de peso sobre ele, o ar sustenta e faz o veículo mover-se numa dinâmica. Nós, quando nos esforçamos, uma coisa é você se esforçar para conquistar com as suas próprias forças.
Outra coisa é você se esforçar no Espírito Santo, se encher do Espírito Santo, se encher da palavra, se encher de Deus, habite em vós ricamente a palavra de Deus, cheio de Deus, você conquista. Então o Senhor está falando aqui para ele, esforça, nada de moleza. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será muito pequena. Está escrito. Então, queridos, o Senhor diz isso para ele. Terceira palavra, que é o segredo aqui, ele diz assim, tem bom ânimo. Tem bom ânimo. Tem bom ânimo. Seja forte e corajoso, animado. A minha filha estuda medicina. E conversando com um certo doutor, ele disse que uma pessoa desanimada geralmente vive 50% menos do que as pessoas animadas. Ele disse que a maioria dos óbitos, das mortes, é quando a pessoa já está desanimada. Você sabia que o teu ânimo pode espantar até a morte? Pergunta o segredo desse homem que está com 90 e quantos anos, Jonas? Ele é animado ou desanimado? Animado. Ele vive dormindo assim? Olha aí, olha só, não precisa nem falar nada, é um testemunho já. Fala de novo, irmão. O que ele fez hoje? (92 anos), levantou cedo, foi sozinho para o centro, foi no banco, ainda veio para o culto, tá bom? Online, irmão Josué, não, José Alves, é quase irmão Josué, né? Com 92 anos, ainda veio para o culto. O desanimado, irmãos, ele não conquista nada. O desanimado, eu não estou nem aplicando aqui a questão, vamos dizer assim, cotidiana, estou dizendo com a própria vida. Você já olha na fisionomia de uma pessoa, se ele está ou não desanimado ali. E o Senhor diz para Josué, tem de bom ânimo. Então, a maioria das pessoas que vêm a óbito foi porque eles desanimaram, desistiram de lutar. Mas, em contrapartida, um animado, segundo o médico, ou ele disse que a primeira coisa que ele olha para o paciente é para analisar o ânimo dele. Analisar o ânimo dele. Seca até os ossos. Muito bom, hein? O coração alegre, ele aformoseia. O coração entristecido, desanimado, torna todos os dias maus. O coração desanimado fica cinza todas as cores. O coração desanimado torna-se o céu azul intemporal. Ixi, hoje vai chover, nem vou sair de casa. Ixi, meu Deus do céu. Fica desanimado, as coisas vão abatendo a pessoa. Ele não vai conquistar. Por que Josué é o homem que está aqui para conquistar? Porque Deus viu que ele responderia às expectativas de Deus. Deus vem trazendo Josué. Ele é animado, ele está aí, a guerra está para vencer, ele tem que ter bom ânimo, Bom ânimo, As guerras aí seriam vencidas. Portanto, nós lemos que Deus esperava isso dele. Então, vamos ler o versículo 7. Somente seja forte e muito corajoso.
Tenha de bom ânimo, tenha cuidado, né, de obedecer a palavra. Observe aí que o Senhor está falando. Tenha cuidado de obedecer o que eu estou falando, obedecer a minha palavra. Minha palavra é viva, minha palavra é poderosa. O que eu falo é garantia. Se eu estou falando, é só para obedecer. Se você não obedecer, você não vai ter força. O desobediente geralmente é fraco. O desobediente que não obedece quando Deus manda orar, ele vai enfraquecendo. Se Deus mandou, a gente só tem que obedecer. A fé, ela é uma obediência sustentada na crença de que aquilo que Deus disse, Ele vai cumprir. Isso é ter fé, obedecer a palavra. O que nos torna suficiente para a conquista, irmãos, não são ideias, estratégias nossas, é a palavra de Deus. Sustente a sua vida na palavra do Senhor para você não ver como vai ser vitoriosa a sua vida. Esteja atento, Deus está dizendo. Tenha de bom ânimo. Tenha cuidado, esteja atento. Então aqui está o terceiro segredo. Levanta-te, esforça-te, tem de bom ânimo. Qual é o quarto segredo? O quarto segredo, irmãos, está no versículo 8. Não deixe as palavras do Senhor. Não deixe de meditar. Medita nela. Não deixe de falar. Não se aparte da sua boca. Esse aqui é um dos segredos maiores da conquista. O que vem à minha boca? O povo de Israel tinha vindo até ali com reclamação. O que vinha na boca deles era só murmuração. Murmuração traz desânimo. Deus diz assim, não aparte da sua boca. Tem um outro versículo que parece o extremo do que Deus diz. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que não seja para edificação. Irmãos, quantas palavras saem da nossa boca que é para destruição? Quando você diz assim, ixi, isso não vai dar certo. Não fala, não saia da sua boca. Desanima isso. Não saia da tua boca. Quando você diz para um filho, você tem que procurar dizer, mesmo que o filho seja rebelde, mesmo que o filho... A minha mãe, ela colocava a Bíblia debaixo do meu travesseiro e dizia assim, meu filho, ela escrevia, ela colocava um bilhetinho assim, ó, como isso aqui, ó. Ela escrevia onde eu tinha que ler. E ela deixava debaixo do meu travesseiro, e se tinha uma coisa que eu pensava muito, era não desobedecer minha mãe. Minha mãe morreu faz poucos dias. Eu acredito que Deus deu a minha vida, tanto física como espiritual, para minha mãe. Minha mãe foi a primeira líder, ela fez parte da primeira liderança do Círculo de Oração do Campo de Maringá. Quando eu nasci, dali uns meizinhos, não sei se foi alguém que me deu ou que eu bebi querosene. Eu ia morrer. E minha mãe levou eu para o pastor Grissério, e eles fizeram o primeiro círculo de oração. Assim como nasceu o círculo de oração, eu nasci. A idade do círculo de oração de Maringá é minha idade. E aí, minha mãe orou por mim, e Deus me deu de volta a vida. E minha mãe sempre contava isso. Inclusive até hoje, quando o médico pergunta se você tem
alguma rejeição a algum medicamento, minha mãe sempre dizia que eu não podia comer muita coisa reimosa, ela falava com esse termo, né? Eu não sei se existe esse termo no português, nordestino é outra história, né? Então é outro dicionário, né? O onário lá diz de outra maneira, porque o dicionário, o onário daquele fala de outra forma, né? Então, o dicionário dela tinha muita linguagem cabocla, minha mãe era muito cabocla, mas muito sábia, né? E aí eles oraram, e à medida que eles oraram, Jesus me curou. E depois minha mãe sempre dizia, não pode comer comida reimosa, nem tomar injeção de penicilina. Até hoje eu lembro disso. Eu dou graças a Deus que já grande, Jesus me curou também dessas alergias de comer comida assim, que saía muito. Eu lembro que minha mãe, ela tinha um bacião, ela colocava, não sei se vocês conhecem as ervas do mato aí, mentruço, né? Minha mãe esmagava o mentruço, fazia ali, e eu tomava banho porque o meu corpo era todo perebento, né? E então minha mãe tinha um cuidado muito grande comigo, da minha respiração e tudo. E minha mãe, eu queria muito obedecer minha mãe. E minha mãe, ela abria a Bíblia, e quando ela viu que eu comecei meio querer sair da igreja, porque isso aconteceu dos 12 anos até os 18, mas ela colocava a Bíblia sempre debaixo do meu travesseiro e escrevia um bilhetinho assim, meu filho, não durma sem ler a Bíblia. E ela dizia o texto. Mas quando chegou naqueles textos de Provérbios, que dizia assim, filho meu, dá-me o teu coração. Aquilo enchia meu coração, porque parece que era o pai e a mãe do rei que dava conselho para ele. E eu perguntava para a mãe, mãe, como é que é esse negócio quando diz, dá-me o teu coração? Eu falava, filho, é quando você ouve os conselhos de Deus e medita no teu coração, você vai fazer prosperar todo o teu caminho, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Minha mãe falava isso, parece que entrava dentro do meu coração assim, sabe? E eu lia a Bíblia, e eu fui lendo a Bíblia, e minha mãe foi me orientando, eu li a Bíblia inteirinha com a orientação da minha mãe. Nesse período, irmãos, eu não ia para a igreja, mas o que é interessante é que hoje eu entendo, como parece que não tinha espaço para adolescente na igreja, minha mãe assumiu minha educação espiritual, mas eu aprendi tanto com a minha mãe, naqueles anos de 12, 13, 14, 15, e minha mãe ensinava, eu comecei a se tornar um mocinho, né? E minha mãe ensinava muito o perigo das mulheres. E lá no texto dizia assim, não olhe para a mulher assim, assim, tome cuidado, meu filho. E ela explicava as questões sexuais, as questões assim, de uma forma que eu aprendi muita coisa com a minha mãe. Isso é meditar, irmãos. É tornar o meio, mediar, meditar, fazer a palavra ser o meio entre você e Deus. E esse é o segredo da conquista. Deus diz assim, olha, não aparte da tua boca as palavras do livro dessa lei, medita nela de dia e de noite. Eis aqui o segredo da conquista, eis aqui o segredo do sucesso, eis aqui o segredo que nós temos, meditar na santa e poderosa palavra de Deus. Por que Josué precisava meditar? Por que ele precisava meditar de dia e de noite? O texto continua dizendo, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nela está escrito. Esse é o segredo, irmãos. Fazer tudo o que Deus quer, obedecer ao Senhor Deus. Era necessário, então, que ele praticasse a meditação. A meditação, irmãos, ela tem, no mínimo, 3 fontes.
Uma das fontes de meditação é a natureza. Como está escrito no Salmo. O Salmo que diz isso é o Salmo, vamos olhar ele? O Salmo 19, né? É o Salmo, melhor, 90. Isso, agora encontrei a meditação. É um Salmo de Moisés, que é esse que havia passado. O Salmo 90, queridos, é um salmo que eleva a meditação para esse primeiro nível, quer dizer, o Salmo 90 diz: antes que nascessem os montes, tudo fosse criado, Deus já era, Deus é. Paralelo com esse salmo, nós também podemos ler o Salmo 19. E aqui está a meditação. Não é meditar em Deus, é meditar também na criação de Deus. O Salmo 19 diz assim: os céus declaram a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras das suas mãos. Olha como medita. Sem linguagem, sem fala, ouve-se sua voz. Um dia faz declaração a outro dia. Uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem discurso, nem palavra, não se ouve a sua voz, mas a sua voz, no versículo 4, diz que ressoa por toda a terra, e suas palavras até os confins do mundo. No céu ele armou uma tenda para o sol, que é como noivo que sai do seu aposento, se lança em sua carreira, com a alegria de um herói, sai de uma extremidade. Medita só, todo dia o sol sai vitorioso, sai brilhando, né? E quando ele chega no seu zênite, zênite é quando ele está aqui em cima. Zênite é o mais elevado ponto do sol. Quando ele está ali no seu zênite, ele diz a Escritura que assim brilha a nossa luz, porque a luz do justo é como a aurora, que vai brilhando mais e mais. Zênite é isso, dia perfeito. Se você meditar, a sua luz vai acender, e o seu rosto vai brilhar, e a glória do Senhor vai aparecer em você. Ele diz, é como o sol. E no versículo 7 diz assim, a lei do Senhor é perfeita. Então, quando você meditar, você estará num estado, olhe para mim, esse estado se chama contemplação. É certo que essa contemplação não é a contemplação que querem os orientais, que fecham os olhos e cruzam a perna e põem a mão e faz assim. Não, aquela meditação ela leva a um outro campo, né? É o transe, né? Vai transe de transitar, né? Eles acham que o espírito deles sai deles naqueles momentos e eles entram numa outra meditação, né? Aquilo ali é uma outra meditação que não tem nada a ver com as escrituras, e são os orientais que têm ali um outro segmento religioso, uma outra ideologia filosófica, né? Então, aí isso se chama mantra, né? Então, eles citam ali, eles fazem o mantra, as orações dele é em forma de mantra, né? Não tem nada a ver. O meditar que nós estamos falando aqui é você colocar algo entre você e Deus,
no caso a criação, a natureza, você contemplar as maravilhas do Senhor, adorar ao Senhor. Quer ver como meditava o salmista? Ele era conquistador também, o salmista, porque ele meditava. Olha aí o Salmo 8, que você vai aprender como era a meditação. Como eu gosto muito de meditação, vou citar todo esse salmo de cor, porque esses aí eu já fiz muitas meditações com ele. E ele diz assim: ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste o quê? Aonde? Acima do céu. Você já pensou nisso? Quem é você com essa glória? Vamos lá. Se a Terra é um cisquinho no meio de uma Via Láctea, se a Via Láctea, ela como se fosse o universo, fosse todo esse piso aqui, a Via Láctea seria apenas uma cerâmica dessa no meio de tantas outras. Olha o tamanho que nós somos. Nós estamos agora entrando no universo. A Via Láctea, querida, é apenas uma constelações, no meio, como se houvesse todos esses pisos aqui, fosse o universo. A Via Láctea seria apenas um piso desse. E a Via Láctea tem bilhões de estrelas, de corpos celestes. E existe outros bilhões. Ele diz que Deus pôs a sua glória. Vamos meditar agora. Aí o que diz o Salmo a seguir? Pois puseste da boca das crianças e dos que amamentam, Deus acha de olhar para suscitar força, para fazer calar o adversário. Deus olha lá para a criancinha e vai cuidando. Olha, tanta coisa que Deus teria para cuidar, Mas Ele acha de cuidar de uma criancinha. Aí o Salmo pergunta assim, e quando eu olho tudo isso, eu medito e pergunto, que é o homem para que dele te lembres? Ou o filho do homem? É isso aí que você está lendo aí, tá? Para que o visites? Quem é o homem? Um cisquinho. E sabe o que Deus quis? Olhar para esse homem. Sabe o que Deus olha? Para esse universo todo. De repente ele mira lá o Nicolas. Já pensou o olhar de Deus em você, Nicolas? Quem é você? Como diz alguém, quem é você na fila do ônibus? Ninguém. Mas Deus sabe quem é você. Deus ama você. Deus se importa com você. Medita nisso. Que Ele cuida de você. E quando você olhar, que dentro de você também existe um universo de células, de neurônios, tudo agrupado no teu corpo, e nenhuma se desorganiza, e até se um vírus entrar em você, ele cuida, ele tira, ele te dá saúde, porque ele cuida de você. E se você cuidar, de meditar todo dia no cuidado do Senhor, e não se apartar a palavra da sua boca, você vai prosperar, porque Deus está com você e vai te ajudar. E Ele diz, não temas, eu estou contigo, eu não te desamparo. Ó Josué, a luta vai ser grande, mas eu não vou te desamparar, assim como fui com Moisés, eu serei contigo. Medita na minha palavra, porque tu serás vitorioso e vai conquistar a terra, em nome do Senhor, aleluia. Aqui está o segredo, meu querido, é meditar. Essas palavras que hoje te ordeno,
Você vai colocar no seu coração. Olha lá no versículo, é o versículo 6, né? É o versículo 6, né? Estará no teu coração. Desculpe. Estará no teu coração. Dela você vai falar? Não. Eu quero outro texto. Não, eu anotei errado. Deuteronômio 6, versículo 6. Quando você medita e coloca no coração, esse é o grande mandamento do Senhor. Irmão, sabe qual é o grande segredo, irmão, da vitória? Olha para mim. O segredo da vitória não é a Bíblia no Salmo 91 e pôr ali uma fitinha vermelha no meio e dizer assim, olha, na minha casa não vai entrar nenhum mal. Olha lá. Não. O segredo é colocar ela aqui no coração. Versículo 6. Que todas essas palavras que te ordeno estejam em teu coração. Ensine, persista. Coloque na cabeça do teu filho, inculca, andando no caminho, deitando. É o que minha mãe fazia. Deitou, não dorme sem dormir, sem orar, sem ler a Bíblia. Medita. Medita. A palavra de Deus. Como diz o Salmo 1. Bem-aventurado, o varão que não anda, quer dizer, anda no conselho, ouvindo da boca, aí o conselho errado. Você não anda no conselho da boca do ímpio, mas antes você tem o prazer no quê? Na lei do Senhor, e nela medita. Então, ele não anda porque ele não tem uma direção errada. O que dirige a minha vida não é conselho de ímpio. O que dirige a minha vida, aí o que ele compara? Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiro de água. O que acontece com a vida? Vai prosperar, vai aparecer fruto, vai aparecer alegria, vai aparecer prazer. O seu coração, meditando, vai formosear o teu rosto. Você vai ser um vitorioso. É isso que Deus está dizendo para Josué. Não é aquela cara de derrotado que parece que foi batizado no limão ou no vinagre. Não, você não foi batizado no vinagre. Aleluia. Estou exortando aqui já, né? E terminou meu horário. Mas a última palavra que ele diz aqui, medita, e a última palavra de vitória, ele diz assim, não se pasme, né? Não se espante. É o versículo 9. Não fui eu que ordenei, seja forte, não se pasme. O que é pasmar? Apavorar. Qual é o que acontece com muita gente derrotada? Ele se apavora diante das lutas. Vamos ficar de pé, meus queridos irmãos. Aqui estão, queridos, os segredos. Medita na palavra do Senhor. Israel agora iria entrar na terra prometida. Você tem lutas? Você tem dificuldades? O deserto já foi grande? À frente tem as dificuldades? Aqui está um segredo. Levanta-te, esforça, tem bom ânimo, medita e não se pasme. Não fique apavorado. Vai tranquilo. Sabe o que é isso, vai tranquilo? Tenha paz. Shalom Adonai. Que o Senhor te leve a conquistas e a vitória. Você recebe essa palavra de Deus nessa noite? Então, com as nossas mãos levantadas, vamos nos render mais uma vez ao Senhor. Senhor, nós nos rendemos à Tua palavra. Nenhum inimigo pôde resistir Josué, porque o Senhor estava com ele, Senhor.
Tua palavra diz que ele entrou e conquistou. Tua palavra diz que ele foi vitorioso em todas as batalhas. A tua palavra diz que ele descansou na terra da herança. Tua palavra diz que ele prosperou nessa terra. Assim, Senhor, nós também queremos, ó Pai, em todas as áreas da nossa vida sermos vitoriosos. Assim como o Senhor foi com Josué, seja com cada um de nós. Seja conosco no ministério, seja conosco na nossa família, seja conosco no trabalho, seja conosco, Senhor, em tudo que viermos a colocar as nossas mãos, que agora estão levantadas e se rendem mais uma vez a Ti, como cantamos, Senhor. Estamos com as nossas mãos levantadas e entregamos tudo nas Tuas mãos. Assim, seja a Tua bênção sobre os Teus filhos. E se você recebe a bênção do Senhor, diga graças a Deus. E se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo Deus, quem impedirá? Porque a vitória é nossa pelo sangue de Jesus, e assim nos despedimos, com a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo, seja sobre cada um de nós, e juntos digamos, amém. Vá em vitória, Deus é contigo, anime-se, esteja na próxima quinta-feira aqui, no culto da vitória novamente, e vamos prosperar em todo o nosso caminho. Que Deus te ajude, te acompanhe, te dê um bom